Existe alguma fórmula mágica para se tornar uma celebridade na internet? Existe. E eu vou revelá-la agora. Até um sanduíche, isso. Eu não sou emo. Porque a garota de programa não é apenas uma maquininha de sexo. Então, minha vez. Será que vai arranjar alguma coisa ali? Ei, 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 sem você não. Então, por que as pessoas gostam de blogs? Eu não sei se as pessoas gostam tanto de blogs. Eu acho que os blogs, a primeira característica que ele tem é que eles são altamente adaptados à realidade da internet, que é velocidade, né? Os blogs, eles têm uma agilidade muito boa de postagem, por exemplo. É muito simples você postar no blog. E isso faz com que ele seja um canal sempre quente, sempre atual. Cara, o blog ele dá a liberdade, né? Eu quero ter aquele conceito mais bonito, que é a liberdade de você escrever para uma audiência enorme, que você colocou na web, todo mundo vai ter possibilidade de ler o que você escreveu. Principalmente, na minha opinião, pela maneira transparente como a opinião, não só do dono do blog, mas de quem frequenta o blog, fica aparente. Eu acho que as pessoas gostam tanto de blogs quanto gostam de colunas de jornal. As pessoas gostam dessa linguagem mais íntima entre uma pessoa que está se publicando e outra que está lendo aquilo. Porque as pessoas adoram conhecer a vida alheia. Então, o blog é a vida alheia, a visão alheia é o alheio. Quem gosta de blog normalmente é quem tem blog ou quem é muito próximo de quem tem blog, quem está nessa cultura nova da internet de você ser o produtor do conteúdo. É que serve para qualquer coisa. A pessoa busca entretenimento, a pessoa busca opinião. Se a pessoa quiser se informar de um modo mais informal, ela se informa por intermédio de blogs. Você entra numa polêmica, isso recupera um pouco aquele negócio que é o debate, né? Então o debate é uma coisa que estimula as pessoas. As pessoas, em princípio, elas precisam disso. As pessoas são muito sós, né? Existe uma questão muito séria na sociedade que é a solidão. A solidão é um fenômeno generalizado, resultado da nossa sociedade. Nossa sociedade cria solidões, né? As pessoas vivem sozinhas, as pessoas fazem as coisas sozinhas, as pessoas pensam sozinhas, as pessoas não têm com quem compartilhar as coisas. As pessoas vão buscar o analista porque precisam de alguém que as ouça. Ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém dá importância, você fala e não presta atenção. Então é uma coisa assim dispersiva. A sociedade é dispersiva. Nossa sociedade é altamente dispersiva. Essa capacidade de controle também faz com que a internet seja, na minha visão, né, hoje um instrumento fundamental para o alicerçamento de uma nova plataforma de comunicação planetária. Porque ao mesmo tempo que pretensamente ela te favorece a democratização da informação, tanto da produção quanto da difusão, por outro, como em nenhum outro momento na história, ela possibilita um controle extremamente pertinente, eficaz, eu diria que minucioso, de onde essa informação é gerada, por quem ela é gerada, e mais uma série de dados agregados individualmente. E além disso, é aquela coisa, blogs tem muito aquela, lembra muito aquela filosofia punk, do it yourself. Assim como o neguinho fazer sua banda, só sabendo tocar 2 ou 3 acordes, no blog você vai lá, escreve algumas coisinhas, pronto, está lá no ar. No blog, todo mundo escreve, todo mundo participa, e eu acho que isso é parte do segredo do sucesso dos blogs. Os blogs têm uma capacidade viral muito grande. Não só por essa relação íntima com quem está consumindo, como esse poder de formar opinião, mas também por fazer parte de um veículo que é a internet, que é um veículo em franca expansão, é um veículo explosivo, é um veículo que cresce sem parar. Então, essa capacidade viral existe. Isso, óbvio, facilita a propagação de conteúdo do blog, dos sites, como também desperta o interesse do mercado publicitário, que não está alheio a esse crescimento vertiginoso, né?
A Polícia Militar apresentou aqui na delegacia do Morro do Bom Jesus, primeira, Jeremias José do Nascimento, 24 anos, mora no bairro do Salgado. Estava pilotando uma CG 125 prata de placa KKV 5284. Ele foi preso na Rua dos Guararapes, totalmente embriagado. Olha o estado dele. Rapaz, tu bebeste demais, não foi? Bebi, então as rodas, digo que eu sou cabarão. Se eu pudesse, eu matava 1000. Eu acho o Jeremias um caso clássico, porque é um cara do interior de uma cidade próxima de Recife, no interior do Pernambuco, um cara que apareceu num programa de TV meio tosco, meio policial, meio, sabe? O cara que apareceu lá no meio daquele lugar e ele virou uma baita celebridade. O Jeremias é um caso é muito legal, porque é um caso de uma remixagem, de uma loucura, né? Normalmente as pessoas que consomem mais bebidas são aquelas que consomem mais web. É o mesmo público que consome álcool, consome a rede. Por quê? Porque é muita alegria, diversão, turma, bom viver. Então, o que aconteceu foi assim, todo mundo reconheceu no bebaço Jeremias um pouco de si. Todo mundo já esteve Jeremias. Jeremias não é mais uma pessoa, é um estado etílico pelo qual você passa. Você passa por um estado de Jeremias. Né? Isso sim é vídeo viral. É tipo de coisa que você vê, putz, eu vou ter que passar pra galera ver essa bizarrice aqui. Nem vai. Se alastra que nem fogo na palha, uma beleza. Aquela informação sempre teve lá, aquele programa do Sem as Palavras de Caruaru. Sempre teve lá. E depois agora com internet, YouTube e o caralho A4, todo mundo pode ver. Essa idolatria das pessoas por gente como a Ruth Lemos, o Jeremias, a Sônia, acho que é um sinal que o público gosta dessa coisa meio subversiva, entendeu? Hoje a TV promove e cria celebridades tão sem importância quanto essas, assim, tão efêmeras quanto esses. Jeremias, é o Diego Alemão, é a Iris, é a Sônia. A diferença é que a internet, como não tem esse critério editorial pré-estabelecido, como tem essa liberdade, é um meio mais liberal, qualquer pessoa aparece, pode aparecer. O Jeremias José do Nascimento, 24 anos na época, né? Aí entrou numa moto. A questão foi que eu saía da segunda delegacia próximo à casa dele. O Cabo Agostinho ligava para mim e disse, tem um cara aqui embriagado em cima de uma moto, sem habilitação, sem documento. Te interessa? Eu vou dar uma chegadinha aí. Quando eu cheguei, ele tá com os braços para trás, né? Eu bato até o delegado. Aí, meu amigo, eu nem pensei que fosse um sucesso hoje, que está no Brasil todo, no mundo, a gente pode até dizer assim. Ele é cru, como você está acostumado a ver o Brasil. Não é essa coisa maquiada, de cenários deslumbrantes que você está enjoado de ver na televisão. Né? Essa onda de YouTube, de você poder filmar as coisas com celular, com câmera, ela permitiu que essas histórias deixassem de ser um caso maluco, que alguém ouviu falar, e virasse um relato em vídeo, onde o pessoal olha e não pode duvidar. Então a primeira reação, em vez de seria aquela do bar lá, de falar, duvido, você inventou isso, não passa a ser o contrário. Meu, que louco, preciso mostrar isso para mais alguém. Esses seios são seus que estão ali? São. Tá aí. E aí tem de tudo. Aí. Daqui a pouco eu irei gravar no programa do Jô. Já escrevi hoje. Ela começou a estourar na internet por causa daquele site, o GP Guia. Conhece? Não. GP Guia é um fórum de putaria. Todos os putanheiros vão lá e fazem resenhas das putas que comeram. O que aconteceu? Nesse GP Guia, a Bruna Surfistinha é disparado melhor avaliada. Houve uma enzima ali que foi crescendo aquele bolo e Bruna Surfistinha virou um monstro que vai nos devorar, né? Agora ela vai fazer um filme, ela vai querer ser vereadora, deputada federal e tal. Acho um caso bastante emblemático da internet, né? Ela procurou manter o anonimato até onde ela pôde. Aí ela depois começou a mostrar o rosto, aí deu entrevista para a TV, enfim, ela foi... É quase que um case de mídia, né? De como que um pequeno blog vira um assunto nacional.
talvez ela seja a primeira blogueira que virou um filme. Então, acho que o título vai para Bruna. Eu gosto mais do caso, na verdade, do Guilherme Zayn lá, que tem os... Confissões de um Emo. Confissões de um Emo, né? Todo mundo fica entrando no meu CUT falando que eu sou emo. Eu não gosto de rótulos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não sou emo. Eu não tinha ideia que o vídeo ia ficar tão famoso assim, mas porque eu não fiz também com esse objetivo. Eu coloquei o vídeo no ar pra mostrar pras pessoas, sei lá, mas eu não esperava, eu não tinha ideia que ia ficar tão famoso assim. Eu acho que hoje o Guilherme Zayn é a maior celebridade, porque ele veio só da internet, né? Ele foi parar na televisão por causa da internet. Então é um garoto que é ator, e eu acho ele assim um ícone, porque ele fez o Confissões de um Emo e as pessoas passaram a achar que ele era emo, porque ele fez. Então eu acho ele uma genuína cybercelebridade que representa o que a web é capaz de fazer. Eu acho que as pessoas se identificam porque eu sou amador, assim, eu faço meus vídeos e as pessoas olham e pensam, eu poderia fazer um vídeo também, né? Tipo assim, não é uma coisa elaborada não é uma produção. Então eu acho que as pessoas me veem como os usuários do YouTube me veem como igual, assim. Então ficou uma coisa mais no mesmo nível, assim. Eu só me destaquei um pouco mais. E isso que é legal, eu acho, que as pessoas pensam, eu poderia estar lá, eu poderia fazer isso. Outro caso que é clássico é a Ruth Lemos. Eu vou conversar com Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte: como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo. O que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. E aí, diminuindo essa quantidade de gordura, o que aconteceria? Não, tudo bem, assim, são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação? Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável, que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Talvez encaixe melhor com a visão que eu tenho de cybercelebridade, que é aquela pessoa que fica famosa rápido, porque ela ficou conhecida na internet e foi para os jornais a matéria. Então, quer dizer, qualquer pessoa que é usuário de internet ou não, sabe que na internet rolou o caso com a Ruth Lemos. Então, era uma entrevista comum, um lance comum, que rolou uma falha técnica e ficou engraçado. E tinha alguém gravando e alguém teve a espiritualidade de colocar no YouTube. E foi. A Ruth Lemos, para mim, o que a credencia, o que a deixa notável como celebridade na internet, é o fato de ela ter sido a primeira a surgir na internet e daí virar garota propaganda de operadora de telefonia, sabe? Saia da rotina, ligue 23. Você economiza dinheiro e pode comer um sanduíche. Com relação à propaganda para mim não foi bom. Eu na realidade só fiz aquela propaganda porque eu já havia assinado um contrato, mas eu pensava que era de outra forma e depois como assinei o contrato, fiquei comprometida de fazer, mas para mim não teve nenhum benefício. Foi entrevistado no Jô Soares. Tem gente que é ator da Globo e nunca foi entrevistado no Jô Soares, entendeu? Quer dizer, essa transição de cybercelebridade a garota propaganda de TV é muito louca e deve ser levada em consideração para a Ruth Lemos. Então ela foi ao ar na Globo, depois esse vídeo foi capturado, reproduzido na web e aí foi divulgado e virou uma celebridade. Mas de qualquer maneira ela começou no broadcast. Né? O estado Ruth Lemos você só atinge tecnologicamente, porque você tem que estar com um fone com um delay. Naquele dia
eu tenho certeza que foi o problema do fone, porque quando eu tirei o fone, eu continuei dando a entrevista normalmente. Mas com o fone eu não conseguia articular as palavras corretamente ou saía de outra forma. Eu não entendo bem o que ocorreu. Eu sei que ficou como todo mundo conhece. Tem o fator espontaneidade, né? Tipo, você está lá na internet e de repente vê uma nutricionista gaguejando naturalmente numa entrevista ao vivo. É o tipo de coisa que você veria ao vivo, acharia muito engraçado, só que anos atrás o que aconteceria? Você comentaria com os amigos, mas ninguém veria a coisa. Hoje em dia com o YouTube, você tem essa beleza que é... Você, como qualquer pessoa que for flagrada fazendo alguma micagem, tipo um Fernando Vanucci bêbado da Silva, ela acaba sendo flagrada, e o YouTube tem essa coisa bacana de registrar todo o audiovisual que aparece lá. Então não há mais maneira de você escapar incólume a qualquer vacilo que seja. As pessoas, nessa coisa de você pegar aquela referência, criar em cima e fazer, acaba fazendo ficar maior ainda, o mito fica maior. Então é diferença, assim. Aquela sementezinha sempre existiu, mas agora todo mundo vê e todo mundo trabalha em cima. Sem dúvida que a internet é um meio que favorece o surgimento desse tipo de personagem, por causa da disseminação dele. É muito mais fácil, né? O famoso viral, né? Eu tomei um susto, porque a gente passa a vida da gente tentando preservar o nome, a imagem, e a gente vê aquilo exposto, né? E foi uma coisa que teve uma repercussão até internacional, numa produtora do Rio, que ela disse que ficou sabendo numa entrevista que foi fazer com o Zico, que ele estava no Japão, e quando chegou lá disse que ele estava morrendo de rir, e disse assim, você está sabendo a história do sanduíche X? Ela disse, não estou sabendo de nada. Ela disse, não é possível, você veio do Brasil e não sabe? Hoje em dia, a TV já dá uma atenção, se você reparar. A Luciana Gimenez já entrevistou todas as celebridades instantâneas da internet. E outros programas, até o Jô Soares já entrevistou a Ruth Lemos, entendeu? Quer dizer, a TV não está completamente alheia a elas, mas eu acho que a participação delas vai crescer conforme a internet for crescendo também como veículo, como meio. Essas celebridades instantâneas são maravilhosas, né? Porque elas são eleitas, elas são publicadas primeiro na televisão em geral, são veiculadas, mas depois elas são eleitas pela web. A gente sempre gostou de histórias assim malucas, né? Você senta no bar assim, a galera começa a contar, pô, conheço um cara que não sei o que, naquela todo mundo para de beber, né? Para de comer os peixinhos e fica lá ouvindo. Se o cara for bom de contar a história, então fica ouvindo aquela história do maluco. Eu falei, meu, você tá inventando, você tá brincando, isso não é sério. E na internet, quando você filma uma história maluca dessa, ninguém vai duvidar de que é sério, não, porque você tá ali, o retrato em vídeo daquilo, né? Então acho que essa já era uma coisa que as pessoas gostavam, e o vídeo, ela transformou isso num outro formato, né? De história duvidosa para um caso maluco que eu preciso contar com meus amigos. Acho que essa foi a grande energia que fez a coisa ficar interessante, né? A grande evolução da internet brasileira está sendo em ampliar o seu público, né? Ela era uma coisa muito de nerd no começo, depois uma coisa muito de classe média, né? E agora eu acho que ela está alargando muito esse público. A gente tem um pessoal, né, a moçada da periferia, do interiorzão do Brasil, fazendo um monte de coisa, participando de igual para igual. Porque o legal da internet é isso. A diferença que existe da internet para uma mídia antiga, que é onde eu comecei a trabalhar, que é a televisão, é que para fazer televisão eu tive que sair lá de Tuverava, no interior de São Paulo, e vir até São Paulo, porque lá não, aliás até hoje, lá não tem emissora de televisão. Enquanto que a internet, você é uma emissora de televisão em qualquer lugar do Brasil. Você pode, né, fazer um blog, fazer vídeos e postar, enfim, ou ser um palpiteiro de comentarista de blog. Essa é o grande aspecto da internet. Ela é mais generosa, ela é mais democrática, ela é mais transparente, ela não exige grandes equipamentos. O indivíduo está tomando conta das ferramentas que dominam a web.
porque ficaram mais baratas e mais acessíveis. Evoluiu muito. Assim. Então, não é mais os grandes grupos de comunicação que dominam a rede. Pode ser um cara, pode ser um blog. Cara, a internet, na verdade, é uma tremenda pleiade de possibilidades das pessoas divulgarem seus trabalhos, divulgarem suas ideias. Então, esse acho que é o aspecto mais interessante. A evolução da tecnologia de lá para cá, que permitiu que, por exemplo, com o YouTube, que surgiu em 2004, você possa divulgar um trabalho e você tem uma repercussão que é inédita. A maior virtude da internet é aquilo que é essa liberdade editorial. Hoje a pessoa, para se publicar na internet, que é um meio extremamente democrático, apesar da exclusão digital, a pessoa pode se publicar quando quiser, como quiser, da maneira que quiser, e não precisa necessariamente ter um pistolão que a leve para dentro da internet. O cara que tem uma conexão com a internet, um computador, ele se publica. Essa é a maior virtude. Esse poder, esse direito de se publicar e de se mostrar como quiser, quando quiser. Esse é o grande poder da internet. Então a grande vantagem é que ela transforma você no dono da emissora, né? Você consome, você veicula, você produz, você tem meio e mensagem ao mesmo tempo. E na TV, você quer ir no show, você quer ir, você vai ficar querendo, porque até a produção te convidar, você tem uma coisa interessante para falar, então aquele sonho do filma eu Galvão, distante, você passou a ter ele nas mãos, né? Você se filma, eu me filmo, Galvão, me filmei eu, tô na rede, aí você mesmo se veicula. Então ela tem ela transforma esse desejo distante, né, de você estar no ar numa possibilidade simples lá na tua casa mesmo. Só que hoje a coisa ficou muito mais fácil, multiplicada, mas também muito mais volátil, né? Isto desaparece muito mais rapidamente, a coisa gira com uma velocidade maior, então a sensação que você tem é que o fenômeno se torna muito mais dispersivo, né? E de fato ele é, né? Ele, ao mesmo tempo que ele multiplica as possibilidades de você virar uma celebridade, de você conhecer a celebridade, de você participar do mundo da celebridade, ao mesmo tempo também ele faz tudo isso com uma velocidade muito grande. Então tudo vira um fenômeno meio alucinante, né? Alucinante como um esporte radical, né? E a internet entra um pouco nesse campo, né? Nessa coisa do rápido, do altamente emocionante, mais do que se dissolve. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais nos leva à necessidade de construirmos aparências distintas. Então, embora no mesmo ser, numa mesma materialidade corpórea, é como se você gerasse imagens distintas de você, adaptadas a cada condição de uso da sua própria imagem, do seu próprio corpo, nos meios sociais que se conformam nas suas relações, nas suas redes de contato. Todo mundo mente o tempo inteiro na internet, seja em blogs, em perfis do Orkut, em fotografias e no que você imaginar. Eu acho que a grande maioria se esconde, se esconde. E tem essa sensação falsa do anonimato, né? E acaba se expondo achando que está se escondendo. É uma faca de dois legumes. Existe alguma fórmula mágica para se tornar uma celebridade na internet? Se alguém descobrir a fórmula, a gente aqui na Espalha trabalha todo dia tentando descobrir o que contribui e o que não contribui. Mas eu acho que não independe só das pessoas quererem, eu vou ficar famoso, vou arrumar alguém famoso, não é assim. Tem que ter um porquê, tem que ter um atrativo. Não adianta eu quero ser famoso, vou fazer alguma coisa e não vai acontecer. Ou achei um cara que eu vou botar ele pra bombar, não vai. Até celebridades clássicas que a gente conhece, a Ruth Lemos, o Jeremias, a Catilce, se tornaram celebridades à revelia deles. Eles não estavam buscando isso. Parece que é Paulo Coelho que vai falar, mas não é. Você tem que atingir o coração das pessoas. E esta fórmula está sendo aplicada desde a pré-história. Você entendeu? Shakespeare faz isso, né? Os bons contadores de histórias fazem isso. A internet não é diferente das antigas ferramentas que a gente já usou. A escrita, a literatura, o teatro, o cinema, a televisão, né? Você só faz
sucesso, ou você só atinge as pessoas se você tocar o coração delas, se você provocá-las de uma maneira mais completa, mais consistente, você entendeu? Fazer ela rir, fazer ela chorar, fazer ela ficar irritada. A fórmula mágica, ela é sempre a mesma, apesar da gente não saber exatamente qual é a fórmula. Volte logo, não suporto